Uma história de quase um século. A Associação Santa Terezinha tem um histórico de serviços, principalmente educação e saúde, que por décadas capitaneou as ações de desenvolvimento humano, numa época em que Carapicuíba nem sonhava em ser um município. O imponente complexo na colina do bairro que leva seu nome ostenta diversos edifícios e muita história. Mas para entender essa história é preciso voltar no tempo. Em 1919, Dona Margarida Galvão reuniu um grupo de senhoras para ajudar os filhos de pessoas com hanseníase. Na época, a hanseníase ou lepra era bastante estigmatizada e se configurava numa maldição semelhante à dos tempos bíblicos. Em 1920 foi instaurada a Inspetoria de Profilaxia e Combate à Lepra e Doenças Venéreas, criando dezenas de leprosários no Brasil. O objetivo era isolar os pacientes que ficavam sem nenhum contato com o mundo externo. As internações compulsórias acabaram em 1962, mas as casas de isolamento duraram até o final da década de 80. A entidade recebeu um terreno no bairro da Lapa, onde seria construído um prédio para amparar as crianças, mas o serviço sanitário não aprovou a construção, alegando que o local era inadequado. Foi então que a associação adquiriu um terreno de 145 mil metros, no quilômetro 23 da Estrada de Ferro Sorocabana, um local no meio do nada, cercado de mato. Em 1925, teve início a construção do complexo, projeto do engenheiro Álvaro Salles de Oliveira. Para pagar a obra, o terreno da Lapa foi vendido. O restante do dinheiro veio de uma campanha de arrecadação realizada por Júlio Mesquita, no jornal O Estado de São Paulo. A associação passou a receber cada vez mais crianças e a Estrada de Ferro Sorocabana criou uma estação para facilitar o acesso, a Estação Santa Terezinha. Quando a internação compulsória foi extinta em 1962, a associação passou a atender como orfanato, incluindo crianças sem histórico de hanseníase na família. Em 1978, a associação passou a ser administrada pela Congregação Stella Maris. Nas décadas de 1980 e 1990, a entidade atendia cerca de 500 crianças. A própria associação, ela ajudou muito na ciência. A criança poderia ter convivido com a família, com o pai ou a mãe, mas que a criança não tinha o bacilo. E foi aqui na associação uma das pioneiras de mostrar, para ajudar, fortalecer a ciência, que não tinha por que isolar. Cada prédio da associação tem a sua história. Aqui era a moradia das meninas e aqui era a casa dos meninos. Aqui e aqui a EMEI Stella Maris. Esse é o prédio da EMEI Gente Miúda. A sala de informática funciona neste prédio. Aqui é a igreja. Eu vim para a associação logo que eu nasci, 1967. Com 3 horas de vida. Eu lembro quando eu comecei com 6 anos ir para a escolinha, aqui dentro mesmo, desenhava, amava desenhar, amava as professoras, amava o meu uniforme. Assim foi o primeiro momento de clique na minha vida, assim, de existência. Foi muito gostoso. Coloca a roupa bonita que vocês vão visitar os pais de vocês. Nem sabia que eu tinha nem pai nem mãe. Foi a maior alegria da minha vida ter conhecido meus pais. A gente não podia abraçá-los, porque só era do portão para fora. Porque naquela época dizia que a lepra era contagiosa. Eu era pequeno, né? Muito pequeno. Passei pelo berçário. O berçário lá em cima, a creche aqui. Daqui a gente ia para esse pavilhão aqui, que é o pavilhão dos menores. E dos menores a gente ia para o pavilhão dos maiores.
Eu vim para cá no ano de 94, eu tinha 12 anos e eu vim lá de São Vicente para cá, porque lá eu morava com uma mulher, né, que foram os anos mais difíceis da minha vida. A melhor fase da minha vida, com certeza, foi aqui, porque aqui eu pude estudar, aqui eu tinha horário, aqui eu era respeitada. Desde o início, essa foi a recepção da associação. Esse edifício era a moradia das meninas, depois foi berçário. Hoje abriga um cinema para as crianças e algumas salas para locação. Esse prédio era a Casa dos Meninos. Hoje, um retiro que inclui aulas de yoga e atividades para crianças. O prédio ao lado era uma lavanderia e hoje é um bazar. A EMEI Stella Maris funciona aqui em 2 prédios. Esse é o berçário. E aqui, com essa escada tão charmosa, é onde funciona a maternal da Stella Maris. No complexo funciona ainda uma segunda escola, a EMEI Gente Miúda. Já esse prédio era a área onde as crianças ficavam de quarentena. Hoje, no local funciona a delegacia seccional. Acho que o brincar aqui foi tudo para mim. O brincar foi o que me tornou hoje ser uma mulher de ludicidade. Aqui dentro, na Associação Santa Terezinha, eu aprendi várias coisas, eu aprendi muito. E aqui a gente tinha aula de piscina também, que hoje é uma quadra. A gente tinha gincana, a gente tinha aquela brincadeira de esconde-esconde, de pega-pega. A gente tinha jogo de peão, jogo de bolinha. Aprendi a plantar, aprendi a lavar roupa na lavanderia. A cozinheira cozinhava como se fosse para cozinhar para os filhos dela, né? Lasanha, elas faziam feijoada, elas faziam aquela comida dia a dia. Eu posso falar que eu tive uma infância. Eu fiz 5 anos de computação aqui, sapateado, eu participei em inglês. Tinha até uma voluntária que vinha, a gente vinha ler notícias dos jornais para a gente debater, né, o jornal. Astronomia, coral. Coral, eu fiz coral por 5 anos também. E na nossa época o namoro era muito mais inocente. Eu lembro que eu e minha esposa era assim, eu estudava de manhã e ele de tarde. Então a gente ia se encontrar aqui, ó, porque eu tava voltando da escola e ele indo pra escola e a gente fazia cartinhas, né? Você gosta de mim? O quadradinho sim ou não. Nós ficamos 7 anos sem se ver. E aí a gente se reencontrou e foi em 2007 e estamos até hoje. Margarida Galvão era sobrinha de Frei Galvão. A associação tem um profundo compromisso religioso e essa igreja é um espetáculo arquitetônico. E tem missa aberta ao público 2 vezes por semana. Aí eu já estava com 18 anos, precisava trabalhar. Falei para a freira se ela podia me deixar aqui para trabalhar. Ela me registrou. Tomei conta das crianças naquele pavilhão ali, ó. Naquela residência, era 60 meninas, de 7 a 18 anos. Consegui me formar, virei assistente social, consegui cuidar de outras crianças. E hoje trabalho numa escola com criança, há 14 anos. Você quer ser o quartel? Falei, eu gostaria, muito. Quando eu completei os 18 anos, eu saí daqui e fui para o quartel direto. Aí eu ficava no quartel de segunda a sexta. Sábado, domingo eu vinha para cá e ficava aqui. E você quer estudar onde? E naquela época os voluntários aqui eram do Mackenzie. Então assim, como eu não conhecia outras faculdades, eu falei, no Mackenzie. Ele falou, então vai lá. Presta, se você conseguir passar, você entra. Eu consigo uma bolsa para você. E eu fui lá e passei e consegui a bolsa. Então quando eu saí daqui, eu já saí com uma faculdade e com um emprego. Hoje, a associação tem atendimento e atividades para crianças, adolescentes e idosos. Centro de Convivência da Criança. Apoio socioeducativo com atividades de educação, cultura, esporte e lazer. Convivência, tecnologia da informação, meio ambiente, direitos humanos, trabalho, religião e espiritualidade.
Centro de Convivência do Adolescente. Desenvolvimento pessoal, profissional e comunitário. Capacitação, apoio pedagógico, oficinas culturais e esportivas, direitos humanos, ingresso ou recolocação no mercado de trabalho. Centro de Convivência do Idoso. Valorização do convívio social, aquisição de novas habilidades, fortalecimento de vínculos familiares e desenvolvimento humano. A criança está na escola de manhã, está aqui à tarde, ela não tem tempo para a rua. A pessoa que nós recebemos aqui, ele tem que crescer, dar às pessoas a possibilidade dele ter uma vida melhor, né? E o idoso alegre na sua, né, o seu envelhecimento saudável, né? Há um retorno para a sociedade. E qual o retorno que a sociedade dá para a associação? Associação Santa Terezinha, quase um século escrevendo uma história de ajuda humanitária. E ela me recebeu com amor, sabe assim, e um amor que eu não estava acostumada eu não tinha lá fora. E eu cheguei aqui e a Ivete já me deu uma sandália. A Ivete, para mim, ela foi referência de amor, de educação. Minha história está aqui. Minha vida está aqui. Grata às irmãs que me fizeram o que eu sou hoje. É muita emoção. Tem muita emoção. Um marco histórico, um tesouro arquitetônico e mais um motivo para confirmar o orgulho de Carapicuíba.